Ele que não tem medo de dizer as coisas. Deputado Cabo Gilberto, líder da oposição. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres. Mais uma vez eu quero agradecer ao Sistema Arapuã de Comunicação, o programa Rede Verdade, e dar uma boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado por esse convite para que eu possa falar o que está acontecendo. Tá. Deputado, eu vou repetir a mesma pergunta que fiz para você agora há pouco lá no rádio, para a gente começar o nosso telespectador que está acompanhando. Qual é o diagnóstico hoje em relação às reivindicações? Do que é que vocês não estão gostando hoje e o que é que poderia ser feito para essa relação voltar a ser conciliada? Informar a população que são 12 anos de sucateamento da segurança pública. Quando o senhor liga para o 190, quando o senhor precisa de uma viatura policial, quando o senhor precisa do Corpo de Bombeiro Militar e o senhor não tem um atendimento satisfatório, não é culpa dos profissionais, é culpa do Estado, que sucateou durante esses 12 anos. E lá em 2011 para 2012, o ex-governador, que disse que ia resolver todos os problemas, o senhor lembra da propaganda de 5 mil novos policiais? Em 2010, tínhamos mais de 10 mil homens e mulheres para atender o senhor cidadão que paga imposto, só na Polícia Militar. Ele prometeu 5 mil. Passou 8 anos, não cumpriu sequer nem a metade disso. E o governo que o sucedeu, que é o seu aliado político, o senhor João Azevedo, ele continuou a política de sucateamento da segurança pública. Daí o que aconteceu? Em 2020, ele começou a descontar a Previdência de forma inconstitucional. E em 2021, depois de 2 anos que ele tinha para aprovar a lei de proteção social, ele mandou para a Assembleia Legislativa, foi aprovada toque de caixa, rasgando a CCJ, o pedido de vista do deputado, tirando direitos históricos dos militares. Imagina o senhor, Dona Maria, a senhora vai se aposentar como segundo sargento, ficar 30 dias, ia para casa como primeiro sargento. Ele tirou essa promoção de proventes. O senhor ia para casa recebendo o adicional de natividade. Ele retirou o adicional de natividade. Blindou os coronéis, aliados do comandante-geral, travando toda a hierarquia militar, prejudicou quem está. Imagina aí o Cabo Júnior. O Cabo Júnior vai para uma ocorrência, sofre um disparo de arma de fogo, o marginal dispara, ele fica paraplégico. Ele se aposentava de forma integral. Sabe o que o governador fez? Colocou ele para se aposentar de forma proporcional. Colocou a metade do efetivo para ser temporário, terceirizado, quem perde é a sociedade. Então, por conta disso, sociedade paraibana, temos hoje só 6.800 policiais para atender toda a demanda da sociedade. Lá em 2010, tínhamos 10 mil. São números. Contra números não tem como discordar. Daí, os policiais sobrecarregavam através do extra para dar uma sensação falsa de segurança. Então, por conta disso, os militares não podem fazer greve. É verdade, constitucionalmente, no seu artigo 142, eles estão entregando um plantão extra para não trabalhar na sua folga por apenas R$6. Eu sou honesto e justo. O governador aumentou para 12. Mesmo assim, é totalmente insatisfatório com relação à média do Nordeste. Por conta disso, que não tem policiais nas ruas, por conta do governador. Mas eu faço um apelo a todos os policiais de folga que, porventura, vejam qualquer tipo de assalto, qualquer tipo de terrorismo por parte de marginais, que eles ajam firme e forte cumprindo a lei. Já que estamos fazendo a entrega de plantões extra para, de forma correta, legal, pressionar o governador a cumprir a lei. Deputado, vamos por partes então. Então, pela lei que você está falando, a Lei 13.954/2019, foi aprovada, é uma lei ali que mexe com a questão da previdência dos policiais. O governo alega que esses direitos que teriam sido retirados são obrigatoriedades de uma lei federal, que o governo estava atendendo a uma lei federal e não tinha como fazer diferente. O que é que o senhor diz disso? A lei federal é bastante clara e Deus é muito bom para quem fala a verdade. Ele tinha esse argumento, veja se ele fala mais esse argumento, ele não fala mais esse argumento. Nem ele e seus defensores. Por que ele não fala? Porque os outros estados aprovaram a mesma lei, porque é uma determinação federal e as 27 unidades da federação têm que respeitar. Os outros estados não tiraram direitos históricos e agora ele não tem mais esse argumento. A única coisa que o estado teria a obrigação de fazer era colocar as regras gerais, o militar passar de 30 para 35 anos de efetivo serviço e descontar de todos a previdência. Agora ele fez isso de forma maléfica lá em 2020, em março, e não cumpriu a paridade e integralidade nesse mês. Então o que o governo fala, infelizmente, é uma falta grave, muito grande, é um crime que o governo está fazendo com os militares, porque ele fala uma mentira várias vezes para ver se torna verdade. Mas graças a Deus, existe o senhor cidadão que está atento e as redes sociais, que todas as mentiras são desmascaradas instantaneamente. Então, o primeiro passo seria sentar com o governo para rever pontos dessa lei. Perfeitamente, simples assim. Mas o governo ele vai na contramão. Ele é totalmente mal assessorado pelo comandante-geral, que quer que ele vá para o confronto com os policiais. Ora, os policiais já estão uma panela de pressão enorme.
um desrespeito enorme, um sucateamento há 12 anos, e ele quer ainda ir para o confronto, eu estou segurando o máximo que eu posso, dentro da legalidade. Os senhores jamais vão ver de mim eu pedir para os militares tomarem qualquer decisão de forma inconstitucional. É obrigado o militar a trabalhar na sua folga? Lógico que não. É assim que a lei determina. Não é por conta da falta de efetivo e um problema histórico que o atual governo e o ex-governo criou e piorou. Então, vamos lá. Aí, para além da lei, quais são as outras reivindicações que vocês podem fazer? É a de aumento de efetivo? Essa é uma? Não, essa aí não está em disputa agora, porque automaticamente, quando ele resolver esses problemas que eles criou, obviamente os policiais vão voltar a tirar isso é fato, porque estamos com o pior salário do Brasil. Ele sequer, a população, repassou o salário mínimo de um soldado, ele teve a coragem de tirar R$2 de um soldado, imagina aí, senhor cidadão. Ele teve a coragem de tirar R$2 de um soldado, como fez no ano passado. Disse que deu aumento, mas foi o repasse do mínimo. E esse ano foi pior, porque ele colocou 1.210 o soldo do soldado e o salário mínimo é 1.212. Vejam só, sociedade paraibana, se atenta ao que está acontecendo, procure procurar informações em todos os meios para que o senhor não seja enganado pela propaganda oficial do governador, que conta uma mentira várias vezes para ver se torna verdade. Ô, deputado, queria exatamente esclarecer e mergulhar nesse ponto aí. O governo agora, no começo do ano, sentou ali com algumas categorias e garantiu a incorporação da Bolsa de Desempenho para os policiais, reajuste de 10% para o pessoal da ativa, além de aumento do auxílio alimentação e também, acho que está do pagamento do plantão também. O que é que disso que foi prometido e anunciado pelo governo foi efetivamente feito e se você reconhece algum avanço nesse sentido? Claro, eu sou justo e sou coerente, para não ser desmoralizado e ficar como mentiroso. O que o governo fez de forma concreta foi aumentar R$116 no auxílio alimentação, que é uma verba indenizatória, e dobrou a hora extra, que era R$100, ele colocou para 12 horas, que ainda é muito abaixo da média nacional, que é de R$18 a hora. Ele colocou, era 6, ele colocou para 12. Imagina o senhor cidadão trabalhando na sua folga por R$12 a hora, para suprir a necessidade de efetivo que o Estado criou ao longo dos anos. Então, o que foi que ele aumentou foi isso, porque o resto é só conversa fiada e conversa para boi dormir. Ele prometeu em 48 meses, mas, ora, e se ele não ganhar a reeleição agora em outubro? O outro governo não é obrigado a cumprir. Possa ser que não cumpra, possa ser que cumpra. Já estamos como gato escaldado nessas negociações. Eu não acredito na palavra do governador. Infelizmente, eu sou deputado político igual a ele, mas eu não acredito na palavra do governador, porque a gente já foi enganado por diversas vezes por essa gestão que está aí há 12 anos no poder, massacrando e mentindo para a população paraibana. Deputado, qual é o raio-x que você faz hoje do posicionamento da polícia aqui na Paraíba? Porque algumas entidades foram lá na reunião com o governador e saíram dizendo que aprovaram a proposta. Mas, para a gente entender quais são os grupos, que na polícia são contrários ou são a favor. Vocês estão rachados, divergentes, há uma unanimidade, como é que está isso? Não, isso é o governo, utiliza a mesma tática do ex-governador, dividir as entidades, dividir o movimento, mas ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Mesmo se ele me cooptasse, se ele me comprasse e eu começasse a defender o governo, o movimento continuaria. Porque o movimento é orgânico. A população tem que entender isso. Se o Cabo Gilberto fosse vendido, venal, ele não iria parar com o movimento, porque ele é orgânico. Por isso que o governo está aperreado. Quem tem que tomar maracujina, governador, é o senhor, não o líder da oposição e os policiais. Deputado, vamos lá. O comandante Euler, comandante da Polícia Militar, fez ali uma menção de que alguns próprios integrantes da polícia poderiam estar por trás ou fechando os olhos em relação a algumas ocorrências que foram feitas, inclusive, na Praça ali da Paz. Como é que o senhor está recebendo isso? Eu recebo com muito normalidade vindo do comandante-geral. Uma declaração totalmente irresponsável, querendo fazer ilações, ou melhor, fazendo ilações, como se fossem os policiais que tivessem feito esses crimes. Isso é muito grave, Luiz. E aquela viatura que tocou fogo lá no Bola da Rede, foram os policiais que tocaram fogo? Foram os policiais? E o assalto a banco hoje lá em Picuí, foram os policiais? Ou foi eu que mandei? Os assaltos lá em Patos, os homicídios em Patos, os homicídios em Itaporanga, os homicídios todos que tiveram aqui na região metropolitana. O comandante tem a responsabilidade. Como é que o senhor dá uma declaração dessa publicamente? Agora eu poderia vir aqui, Luiz, e dizer, foi a mão do comandante, foi a mão do governador para enfraquecer o movimento. Lembrando lá de 2013, quando fazíamos movimento para tirar esse presidente Dilma Rousseff, que o PT colocou dentro dos movimentos os black box
para desgastar o movimento, enfraquecendo, atacando lojas, atacando bancos, totalmente diferente da proposta inicial. Eu poderia falar isso aqui, mas eu não sou irresponsável igual o comandante-geral. E o governador insiste em mantê-lo no cargo, eu respeito, é um poder discricionário do governador, mas o governador está se afundando porque o coronel Euler é uma corrente de uma âncora, de um navio que está descendo e puxando toda a segurança pública junto. O governador que vai decidir se ele continua ou retira, porque o atual comandante é um peso na segurança pública, não tem mais o respeito da tropa e vem falar em ameaçar os policiais. Comandante Euler, o senhor é para fazer a comunicação do senhor mesmo, porque o senhor é o mais arbitrário da instituição. Inclusive está perseguindo oficiais e praças por conta do movimento legal. Eu estou aqui na companhia do Coronel Ramalho, que está sendo perseguido pelo comandante Euler, como ele me perseguiu quando eu estava na ativa. Mas deixo claro que não tenho nada aqui de pessoal contra o comandante. O que eu tenho a favor é da sociedade. E o comandante está fazendo mal à sociedade, porque ele só faz mentir publicamente e falando bonito, falando em Deus. Mas todos nós sabemos e conhecemos na caserna quem é o comandante-geral. Governador, até para substituir ele está difícil, porque ele fez tanto arrumadinho que todos os coronéis da ativa praticamente são aliados dele. O pepino está com o senhor, governador. Quero saber como o senhor vai resolver. Deputado, para quem está nos acompanhando e está acompanhando essa divergência entre governo e polícia, está, na verdade, no final das contas, querendo a tranquilidade dentro da sua cidade, né, do estado, com sua família. Para quem está nos acompanhando e olha assim, mas o deputado Cabo Gilberto está instigando a tropa para, enfim, cruzar os braços, para ser omissa e para permitir que a criminalidade corra solta aí. Tem um áudio do senhor, né, que fala, policiais, não façam um plantão extra e tal. O que é que o senhor diz a quem está dizendo que o senhor está motivando a tropa a cruzar os braços? Primeiro, grande Luiz Torres, eu não estou motivando ninguém a cruzar os braços. O meu áudio aí, eu reitero tudo que eu falei. Pode escutar aí várias vezes. Dentro da legalidade, porque o militar não é obrigado a trabalhar na sua folga. Inclusive, peço, mais uma vez, a todos os militares que estiverem de folga para ajudar a população com altos índices de criminalidade. Que o governador lavou as mãos, ele abandonou a sociedade e a polícia. Então a polícia tem que ficar unida com a sociedade para repelirmos as injustas agressões. Eu disse isso, não é greve branca, não é greve, até porque a Polícia Militar não pode fazer greve, está lá no artigo 142. O que eu peço e reitero é que os militares, por não poderem fazer greve, como todo trabalhador brasileiro, entreguem os plantões extras, mas mesmo na sua folga ajuda a sociedade, porque foi abandonada pelo governo, para que possamos pressionar de forma legal o chefe do Poder Executivo a devolver o que nos tirou. Não estamos pedindo aumento de salário, estamos pedindo que a lei seja cumprida. Imagine só, cidadão paraibano, o senhor que se descumprir qualquer artigo do Código Penal vai ser processado e preso. O governador trabalha na ilegalidade por vários anos e nada acontece com ele, infelizmente. Deputado, qual é a sua perspectiva no cenário de hoje, para também que não se pense que o senhor está ali utilizando isso para a eleição de outubro, de resolução disso, da gente não, enfim, tratar mais desse tema, desse conflito entre polícia e governo? Primeiro, deixar claro à sociedade que eu estudei no colégio militar, eu sou da turma pioneira. Meu pai é militar, minha mãe agora é pensionista. Meu irmão é militar, meu cunhado é militar, minha família quase toda é de militar, eu sou militar. Aí vem um projeto Malef na Assembleia, aprovado de última hora, a toque de caixa. Eu vou me calar, Luiz? Imagina o senhor sendo deputado militar, o senhor escalar não ia. Quem está fazendo politicagem é o governo. Queremos resolver. Não faço questão do governo me receber. Se ele não quiser, não tem problema nenhum. Mas que ele receba a comissão do movimento para que possamos tratar dos assuntos que ele criou, todos esses problemas. Agora, na negociação, a gente abre de um lado, ele abre do outro e a gente chega a um denominador comum. O que não pode é o governador ir para cima do efetivo militar, fazendo ameaças onde a panela de pressão já está grande, amigo. Ele está querendo apagar o fogo com a gasolina. E, infelizmente, ele não está falando a verdade, infelizmente. Mas estamos dispostos, de forma democrática, respeitosa, que o governador nos receba ou a comissão para que possamos resolver todos esses problemas criados nos últimos 12 anos. Uma parte que seja resolvida. Porque nisso aí o governador está certo. Eu não tenho como resolver tudo que foi criado todo esse tempo. Tudo bem, governador, sem problema nenhum. Isso eu concordo com o senhor. Agora, o senhor não fez nada nos 3 primeiros anos para resolver e diminuir. O senhor fez pior. Tirou dos aposentados, do soldado ao coronel, quase 70 milhões de reais de forma inconstitucional. Então, a população tem que entender o que está acontecendo. Aí a população pergunta, ô deputado, por que as outras categorias aceitaram e vocês não? Porque as outras categorias não tiveram a proteção social que retiraram direitos históricos. As outras categorias não tiveram os seus aposentados perdendo
pagando a Previdência desde 2020, não tiveram. Então é diferente totalmente. Eu não posso tratar dois desiguais de forma igual. Por isso que está todo esse problema da segurança pública. E no próximo dia 3 de fevereiro, estamos aguardando para fazer um novo protesto para que o governador tenha sensibilidade e resolva esse problema o mais rápido possível. Ele esqueça esse abandono que ele fez para a sociedade e chame os militares da comissão para que possamos resolver essa celeuma. Está na sua inteira responsabilidade, governador. O senhor tem um problema grande para resolver. O senhor é o responsável. Não adianta o senhor colocar a culpa para mim, que sou um simples deputado estadual, ou cabinho, como os senhores me chamam. Eu estou bastante revoltado, Luiz, porque eu apanhei demais, amigo. Esses dias eu apanhei demais. Faz mais de um mês que eu estou apanhando, e de forma mentirosa. Então a gente fica, eu não tenho sangue de barata, a gente fica revoltado. Mas essa é a verdade, estamos à disposição da população para esclarecer qualquer ponto. O governador, no vídeo que anunciou e fez na segunda-feira, ele fala em, se for o caso, não quer chegar a tanto, mas se for o caso, recorrer ao Ministério Público e ao Poder Judiciário sobre eventuais ali atos, seja de omissão, seja de quebra de hierarquia, enfim, dentro da polícia. Isso tem assustado? Não tem nenhuma ilegalidade. Eu faço tudo de acordo com a lei. Ele acionou já o Ministério Público. O Ministério Público disse que o governador tem que cumprir a lei com relação aos fardamentos. Sucatear a polícia, cidadão paraibano. Os policiais sequer têm condições de trabalho para defender o senhor. E agora vem com essa conversinha bonita para enganar o povo. Ele também já acionou a justiça. Mas sabe para que ele acionou a justiça? Para o soldado dirigir uma viatura sem condições. Esses acidentes que acontecem aí é porque o policial não é preparado para aquela missão. Porque a lei determina um curso. A lei determina um preparo, uma qualificação. E os policiais estão trabalhando na rua, os poucos que têm, por conta da falta de efetivo, e foram obrigados, por uma ação do comandante com o governador, para eles trabalharem de forma ilegal. Essa é a segurança pública da Paraíba que precisa ser mostrada a verdade. Estamos à disposição para conversar e resolver. Cabe simplesmente à maior autoridade do Estado da Paraíba, que eu espero que o senhor resolva essa celeuma o quanto antes, porque já faz mais de um mês que o senhor tenta enganar a população e a opinião pública está toda contra o senhor. O senhor está derretendo nas pesquisas, o senhor está perdendo aliados políticos, porque o senhor escuta quem não é para escutar. Deputado, duas perguntas em uma, duas perguntas no campo político, inclusive você falou em pesquisa aí. Primeiro, você é candidato ao governo da Paraíba em 2022? E segundo, muita gente fica dizendo, o deputado Cabo Gilberto é bem, contundente em relação à questão dos servidores públicos no estado da Paraíba, mas não fala nada em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Com os servidores públicos federais. Lógico que eu falei, toda vez que eu vou lá em Brasília, eu vou pedir, amigo. Eu sou igual para Zé Coitinho, eu peço. Pedi que o presidente recriasse o Ministério da Segurança Pública para que possamos resolver algumas coisas. Pedi o PRONAS para os militares, como tinha antigamente. Pedi mais aumento, eu peço. É minha obrigação pedir. Eu sou um político independente, defendo o presidente. Mas se for por essa lógica, o senhor pede e ele não faz, e o governador João também, o senhor pede e ele não faz. Ele faz muito, amigo. Não, eu digo, se ele atendeu os seus pedidos... Já atendeu vários pedidos. Do presidente. Presidente, por que eu defendo Bolsonaro? Porque o presidente que mandou mais recursos da história desse país, Luiz. É muito fácil defender o presidente. Terminou a obra que era histórica, idealizada por Dom Pedro II, trazendo água para a Paraíba. Eu sou aliado político do presidente. Eu gosto do presidente e defendo o presidente. Em relação à agenda política, eu dei um time, justamente porque fui bastante agredido por parte do governador com relação a estar utilizando a polícia, inclusive também pelo presidente da Assembleia, que de forma desrespeitosa me atacou mais uma vez, falando que eu estava usando a polícia de palanque. Ora, o presidente não sabe nem que um coronel não tem mais promoção. Ele disse que o coronel ia ser promovido a major. O presidente, que foi o coautor da lei, porque ele que articulou tudo para ser aprovada, toque de caixa, a responsabilidade do senhor, presidente Adriano Galdino. O senhor corta a minha fala lá, mas aqui eu tenho espaço. Então, a nossa agenda política está suspensa até que possamos resolver essa celeuma da segurança pública, porque a sociedade clama. SOS Segurança Pública, inteira responsabilidade do governador. Não adianta colocar para mim a responsabilidade, dizer que eu atirei de forma falaciosa na Praça da Paz, que eu tinha envolvimento em tocar ônibus, será que foi eu também que assaltei o banco lá em Picuí? Será que foi eu que matei aqueles homicídios lá em Patos, em Itaporanga, em João Pessoa? Será que foi eu que mandei matar esse povo todinho? Rapaz, eu tô um terrorista mesmo, viu? Eu sou um bandido de altíssima periculosidade. Estou até com medo, deputado. E o meu protesto é que você na rádio me colocou no grupo ali dos idosos, viu? Não no grupo dos jovens. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. 1h e 58 minutos, a gente está concluindo. Obrigado pela sua participação aqui, sem freio na língua.
Eu que lhe agradeço, Luiz Torres, a todo o sistema Arapuã de Comunicação. Obrigado pelo espaço, isso favorece a democracia. Obrigado, senhor cidadão, que acompanhou atentamente a nossa entrevista. Estou à disposição do povo paraibano, como eu sempre estive. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu venho falando isso há muito tempo, mas uma hora a bomba estourou e o governador não está sabendo resolver. Por quê? Porque ele é intransigente e escuta as pessoas que não é para escutar. Boa tarde a todos e minha continência ao povo paraibano.